Olá a todos vocês que me assistem pelo Conacat. Eu sou a Sara, eu tenho 22 anos, eu sou carioca, sou estudante de engenharia, frequento a comunidade Shalom aqui no Rio de Janeiro e sou criadora do canal no YouTube Bora Partilhar. Esse aqui é o meu canal, youtube.com/bora partilhar, meu logotipo, Bora Partilhar pessoas que falam do céu na terra, e a minha fanpage, facebook.com/bora partilhar. Bom, YouTube sem medinho, como e por que você deve investir nessa rede social para evangelizar. Eu vou contar para vocês a minha experiência com o meu canal no YouTube, o que me levou e por que eu acredito que o YouTube é a plataforma mais excelente para evangelização na internet. Bom, o Bora Partilhar é um canal de testemunhos católicos, então eu convido um amigo ou uma amiga, ou até gente que eu nem conheço, mas que tenha tido uma experiência com Deus, a gente grava esse testemunho, coloca no YouTube e pronto. Depois Deus faz o que quer com esse testemunho que está na internet. Basicamente isso, mas o que me levou a sair da minha zona de conforto e deixar de ser espectadora dos meios de comunicação da internet e outras mídias e passar a ser criadora de conteúdo no YouTube e na internet. Foram várias coisas, na verdade, porque é muito fácil a gente ficar na nossa zona de conforto. E tem muitas situações que nos incomodam e a gente vai até, às vezes, se tornando amigas delas, né? A gente vai se acostumando, mas houveram várias situações que eu estava ali me acostumando, mas em que Deus permitiu que quase que num curto período de tempo, quase que ao mesmo tempo, eu vivesse a gota d'água em várias dessas situações, e aí eu acabei criando um Bora Partilhar. Em resumo, essas situações foram: Deus me mostrou claramente, através de algumas experiências e momentos meio complicados que eu vivi, que eu não deveria ser omissa. Quando eu digo omissa, não foram situações relacionadas a coisas fora da igreja, mas coisas dentro da igreja. Quando eu vi alguém ali dentro da igreja que dava um contra-testemunho e que não só contaminava as pessoas que estavam ao redor de quem estava dando contra-testemunho, mas também as pessoas fora da igreja. Porque a pessoa que está fora da igreja vai olhar aquilo dali através das redes sociais, porque hoje em dia muitas pessoas expõem tudo pelas redes sociais e vai dizer: ó, que legal, pra que eu vou ser católico mesmo? Pra ter essa mesma vida? Pra ser pior do que aqui fora? Eu vou perder meu tempo pra quê? Esse caminho ele não vai me conduzir a nada diferente do que eu já vivo. Então, não sinto atração pela fé por Deus. Então, eu ia vendo que a omissão era algo que Deus não queria que nós fôssemos omissos, e ao mesmo tempo a omissão ela gerava consequências dentro e fora da igreja. Foram essas duas situações. E uma terceira situação que eu vivi foi em que Deus me dizia que não existe impedimento para mudar essa situação. Não existe nada que me impeça, a mim, a você, a todos nós, de mudar essa situação de um catolicismo vivido à meia boca. Entende? Então eu vou tentar resumir o que aconteceu nesses três pontos. Eu estava uma vez conversando com uma amiga minha que se diz católica, mas ela não é católica, e ela é homossexual, e na conversa Deus pedia para que eu perguntasse se ela comungava. E primeiro eu fiquei assim, brigando com Deus, não quero perguntar, ali amarrada na minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu me sentiria muito mal se eu não fizesse nada, se eu não perguntasse, se eu não aconselhasse ela. E aí eu perguntei pra ela, ela disse que sim, ela comungava, e aí eu tive que dizer pra ela que aquilo estava errado, e depois eu perdi a amizade dela praticamente. Mas assim, tenho consciência de que eu fiz aquilo que era necessário e eu disse isso pra ela, que eu não poderia deixar de falar pra ela que era algo muito grave, que ela não poderia comungar. E não era por causa da igreja que eu tava falando isso, mas por causa dela mesma. Enfim.
Depois, uma outra situação em que eu via que um jovem que estava na igreja postava no Facebook assim, hashtag partiu vigília, botava lá a imagem do Santíssimo, e aí, tempos depois, ele curtia uma pornografia que aparecia para todo mundo. E aí isso começou a me irritar, porque você tenta viver uma vida de santidade, você tenta arrastar as pessoas para Deus, e ao mesmo tempo, todo o esforço que você faz, alguém, em menos de um segundo, estraga tudo, né? O crédito que você tenta dar para a igreja, alguém vai lá e esculhamba com tudo, entendeu? E aí você vai tentar evangelizar uma pessoa fora da igreja, ela vai dizer, pra que eu vou pra igreja católica? Pra ter uma vida igual que eu tenho aqui? Pra ter uma vida pior do que eu tenho? Porque, assim, as pessoas elas acabam focando mais naquilo que é errado, naquilo que é mal vivido, do que preferem se abrir a viver um catolicismo real, na prática, um catolicismo verdadeiro, sabe? Então eu comecei a me incomodar com isso. E quando eu vi uma matéria de uma japonesa que estava abrigando no seu útero um feto de tubarão para depois de 9 meses parir o tubarão e comer, e esse investimento todo era só para depois se alimentar, ter o que comer, e eu olhei e falei, esse troço absurdo saiu do Japão e veio parar na minha casa aqui no Rio de Janeiro. Então era Deus dizendo ali pra mim que assim, que era necessário sim exortar as pessoas com caridade, com amor, era necessário sim dar testemunho da verdade para que as pessoas tenham referências, porque nós somos bombardeados por muitas coisas que nos desvirtuam. E ao mesmo tempo, nós católicos, nós ficamos parados, sentados, sem fazer nada. Lógico que tem as pessoas que fazem, mas eu tô falando, entendeu, né? De forma geral. A gente faz muito pouco, a gente não faz nada pra também dar a nossa bomba de volta, pra bombardear com aquilo que inspira virtude, com aquilo que aponta pro céu, com aquilo que salva almas e que nos encaminha para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Então, ao ver essa doida dessa japonesa, eu olhei, Deus disse pra mim, não existe impedimento para comunicar a fé, para também poluir e dar esse retorno e bombardear também o mundo com coisas boas. Só que são poucas as iniciativas. Para a necessidade do homem, da humanidade, é muito pouco aquilo que a gente vê de iniciativas para evangelizar, para testemunhar. Enfim, aí juntou tudo isso e Deus ele foi me convencendo e aí foi me ajudando a vencer os meus medos, as minhas vergonhas, a minha preocupação, porque eu sou a pessoa mais pecadora do mundo, e quem sou eu para falar alguma coisa? Mas assim, diante da urgência da evangelização, diante da necessidade, diante dos absurdos que eu via, a minha revolta, digamos assim, a minha raiva comigo mesma de não fazer nada, ela foi maior do que o meu olhar sobre as minhas próprias misérias e a minha, enfim, as minhas dificuldades pessoais. Então eu falei, não tem mais jeito, e Deus também foi providenciando tudo, sabe? Graças a Deus eu tenho uma irmã que ela é fotógrafa, então ela foi me ajudando. Tenho uma amiga que é designer, então ela me ajudou também. Deus ele foi providenciando, e não foi assim, de um dia para a noite. Foram alguns meses de um processo que eu ia rezar e Deus falava. Aí eu ficava ali naquela empolgação, mas aí depois eu murchava. É engraçado, porque quando eu pensava no público da igreja, eu achava assim, caraca, essa ideia é muito maneira. Mas aí quando eu pensava no mundo, assim, nas pessoas do mundo, parecia que na minha cabeça já vinha todo o ataque do mundo contra mim, assim, os pensamentos, os confrontos. E aí era aquela coisa, quando eu olhava pro povo da igreja, que eu acredito que precisa também de testemunho, porque, enfim, que precisa de testemunho, eu ficava empolgada. E quando eu olhava pro mundo, eu falava, caraca, eu vou morrer aqui, né? Mas, Deus quis e Deus providenciou tudo, mesmo na minha miséria.
E uma coisa também legal de falar é que quando eu criei o Bora Partilhar, realmente não foi com a intenção de evangelizar pessoas que não são católicas, mas jovens que estão na igreja. Porque eu vejo muito jovem na igreja, jovem oba-oba, sabe? Que tá na igreja, mas não tá por causa de Deus. Deus é o último motivo. E falta esse testemunho. E às vezes a gente tem aquela mentalidade assim: ai, não vou falar com ele não, porque senão ele vai se afastar da igreja. E aí acaba que a gente vai criando um monstro dentro da própria igreja, e isso é horrível, entendeu? Porque é melhor ter 100 pessoas santas do que 1 bilhão de pessoas, mais ou menos. Então, assim, é necessário a gente romper, a gente ter essa vivência radical do evangelho, a gente carregar a nossa cruz e romper com as coisas do mundo, né? E não só ficar assim, com pena da pessoa que está do lado, com medo de que ela se afaste, e por isso eu não vou exortá-la. Porque aquilo que mais Jesus fez foi exortar. O amor dele era expresso na exortação, era expresso no testemunho dele também. Sempre, quando a gente vai ler o Evangelho, diz: fazei penitência, o reino de Deus está próximo, saí a anunciar o Evangelho. É sempre assim, é esse movimento de amor e de exortação e de anúncio. Uma hora você está sendo um canal de Deus para outra pessoa, outra hora você está recebendo, e por aí vai. Então, dentro desse cenário todo, eu quis criar o Bora Partilhar. E eu acredito que todo mundo saiba da urgência da evangelização, que eu não preciso ficar falando muito sobre isso, porque é algo que até nós mesmos, se eu sou ouvinte do Conacatia, agora eu estou palestrando, mas com certeza vou assistir muitas palestras, porque eu também quero ser evangelizada, porque eu também quero encontrar em outra pessoa alguém para eu olhar e falar assim: nossa, que legal, essa pessoa pensa junto comigo, essa pessoa está caminhando junto comigo, eu não estou sozinho no mundo. Então eu acho que eu não preciso enfatizar a necessidade e a urgência da evangelização, eu acho que já ficou claro, certo? Certo. Bom, e por que eu acredito que o YouTube é a melhor forma? Bom, hoje em dia tudo é internet, né? Todo mundo está na internet. Mas mais do que isso, o YouTube no Brasil, ele é o 4º site mais acessado. Ele só perde para o Google internacional, que é o google.com, para o Facebook e para o Google de domínio nacional, google.com.br. Isso é muita coisa. Além disso, o Brasil é o primeiro país que mais assiste vídeos, que mais consome minutos no YouTube. No mundo inteiro, são 1 bilhão de usuários por mês no YouTube. Só que o Brasil é o país que as pessoas não só mais acessam o YouTube, não é isso, mas que quando acessam, assiste mais tempo, gasta mais tempo no YouTube. Deu pra entender? O povo brasileiro é o que mais consome o conteúdo do YouTube. Ou seja, você tem no YouTube um poder de influenciar pessoas fantástico. Porque hoje em dia, cada vez mais, quem decide o conteúdo que vai consumir é o consumidor. E não mais as emissoras de conteúdo. O que eu tô querendo dizer? Antigamente, você não tinha muita opção. Você tinha televisão, o rádio veio antes, aí depois evoluiu para a televisão. E você ficava refém da programação da televisão para você assistir, que é algo muito pouco, é uma quantidade muito baixa de conteúdo de programação para milhões e milhões de pessoas. E agora que a internet tem uma cara, que a gente já sabe o que a gente pode fazer com a internet, que a gente tem o YouTube e que a gente já sabe qual é a potência do YouTube, você não... as pessoas em geral, elas não são mais reféns da televisão. Elas podem entrar na internet e escolher aquilo que ela vai assistir, para quem que ela vai dar ibope, digamos assim. Vamos lembrar, o YouTube é o 4º site mais acessado no Brasil. No mundo, o YouTube é o 3º site mais acessado, só perde para o Google e para o Facebook. Ou seja, todos esses dados indicam que as pessoas se encontram muito no YouTube, que o YouTube realmente ele tem uma potência de comunicação. É como se você, ao criar a sua conta, você tivesse sua própria televisão. E isso é muito bom, porque como é que você vai se comunicar com tantas outras pessoas com um custo tão baixo quanto é você criar uma conta no YouTube
de uma forma diferente dessa. Não existe. Por exemplo, o Bora Partilhar hoje, nessa semana do CONACAT, ele está fazendo exatamente 1 ano. O que também é muito simbólico, porque 1 ano é muito pouco tempo e 1 ano a gente já está aqui no CONACAT. Eu vejo também como mais um sinal de Deus confirmando que esse projeto era a vontade dele. Mas assim, em 1 ano a gente tem um pouco mais de 400 inscritos no canal, no Bora Partilhar, mais de 14 mil visualizações nos vídeos e um pouco mais de 1.400 curtidas na fanpage. Assim, 23 vídeos pro YouTube, para um canal no YouTube por ano, é muito pouco, realmente. Foi todo um processo de aprendizagem, desenvolvimento e, enfim, para conduzir esse projeto que a gente tem muitos planos ainda para ele, que ele ainda vai crescer muito, eu acredito. Mas, quando eu penso assim, pô, 1.400, 14 mil pessoas é muito pouco de visualização na internet. Mas quando eu penso que aqueles números ali não são apenas números, mas são pessoas, aí eu fico assim, meu Deus, obrigada. Por quê? Aonde, como, de que forma eu conseguiria evangelizar 14 mil pessoas em 1 ano? Em 1 ano. Assim, lógico, não fui eu sozinha porque tenho testemunho de outras pessoas, mas como que eu conseguiria? Não conseguiria, entende? Então, se eu não tivesse criado o Bora Partilhar, 14 mil pessoas não teriam escutado a palavra de Deus, não teriam tido um encontro com Jesus Cristo através das pessoas que testemunharam, entende? Então é algo que é impressionante, só que também é uma coisa que a gente vai se acostumando e não dá tanta atenção, sabe? Então assim, o YouTube ele é essa potência para evangelização. Você tem que entender o YouTube como esse canal de TV seu. E aí entra uma questão também, dessa questão do conteúdo. Hoje em dia tem pessoas que vivem só de YouTube, vivem só de produzir conteúdo para o YouTube. E aí isso é uma questão interessante, porque quando você produz um conteúdo para o YouTube, o formato ele é diferente dos que a gente está acostumado. É diferente de um blog, de um site, de uma televisão, de um rádio, enfim. Produzir para o YouTube tem as suas próprias características, tem a sua própria linguagem. Antes de eu ter o meu canal no YouTube, várias coisas eu não tinha ideia. E aí depois eu fui aprendendo que, por exemplo, um canal do YouTube é algo que você produz o conteúdo para o YouTube. Ou seja, posso ter minha conta no YouTube normal, eu gravo meus vídeos assim, as minhas zoeiras, os meus eventos, os meus momentos com os meus amigos, minha família, coloco lá, ok. Mas eu tô apenas replicando uma situação, um conteúdo que já aconteceu. Mas quando eu tenho um canal, nesse sentido que eu tô querendo dizer, quando eu sou criadora de conteúdo, eu distribuo esse conteúdo através do YouTube, eu projeto o meu conteúdo para o YouTube, eu penso nele, eu desenvolvo. Ou seja, às vezes a gente entra num canal no YouTube, seja de qualquer coisa, a gente vê aquela naturalidade, né? Da pessoa falando e tal. Por exemplo, um canal de receitas. A pessoa, você vê ali aquela naturalidade, tudo editadinho, tudo bonitinho, mas tudo aquilo ali foi pensado. O que a pessoa vai falar é pensado. Não existe nada improvisado, entende? Quando você eu criei aquele conteúdo para ser transmitido através do YouTube. As pessoas criam e pensam sobre isso. Isso significa que ela pode, naquela manipulação de imagens ali, colocar de uma forma que ela influencie as pessoas e que ela tente assim, prever a reação das pessoas, tá entendendo? Por exemplo, eu quero fazer com que as pessoas riam, então eu vou editar de tal forma, eu vou escrever um roteiro antes, eu vou pensar naquilo dali pra ser engraçado. Um canal no YouTube de sucesso, ele não vive em cima de improviso, mas tudo é planejado. Então agora a gente vai falar, ok, o YouTube é uma potência, é como se fosse a minha própria televisão, eu preciso evangelizar, existem muitas pessoas que frequentam o YouTube e eu tô dando bobeira, porque eu não tô
influenciando elas, transmitindo a minha mensagem, levando a pessoa de Jesus Cristo para elas. Tô dando mole. O que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Para você criar um canal no YouTube, você precisa ter a sua câmera e o seu computador. Basicamente é isso. Todo mundo começou dessa forma, o YouTube é democrático, não se acanhe achando que eu preciso ter mais do que isso. Não. Até porque no seu projeto você sempre vai se desenvolver, sempre vai melhorar. Não vai ser de um dia para o outro que você vai ter um público assim tremendo. Beleza, então eu tenho que ter a minha câmera. Segundo, você tem que ter a sua ideia. Você precisa desenvolver a sua ideia. O que é o seu canal no YouTube? É um canal de videogame? É um canal de culinária? É um canal de resenha de livros? É um canal de cânticos gregorianos? Sei lá. Você tem que pensar o que é o seu canal e definir o seu formato. Por quê? Porque a linguagem que você vai usar no YouTube é diferente de uma linguagem de televisão, por exemplo, de rádio, por exemplo. Então você precisa pensar na sua ideia, bolar e fazer o melhor para Deus, porque não adianta você perder o seu tempo criando um canal no YouTube, querendo evangelizar através da internet e fazer uma coisa de qualquer jeito, entende? Então você precisa, sim, querer ter uma qualidade, porque senão as pessoas não vão querer assistir. E não é ruim querer que as pessoas te assistam, porque nesse caso, a audiência do seu canal, do seu blog ou do seu Twitter que evangeliza, eu não sei, ela tem um fim, que é Jesus Cristo. Não é a sua própria vaidade ou o seu próprio fama, digamos assim. E mais, também tem uma coisa interessante, as pessoas elas têm sede de referência, de querer ter outras pessoas como referência. Um dos motivos também, que foram muitos, para que Deus me convencesse a criar o Bora Partilhar, é porque eu sou muito usuária do YouTube, eu sempre estou no YouTube vendo vídeos, enfim, quase todo dia. Mas eu sabia que se existisse algum canal, assim, nesse sentido de produzido, que você pensa numa qualidade, etc., no YouTube, de jovens católicos, de testemunhos principalmente, eu seria com certeza a fã número 1. Então, assim, ao desenvolver a sua ideia, tenha em mente que não crie algo que não seja aquela coisa que você ficaria ali aflito se você não pudesse assistir, se você não pudesse ser espectador. Entendeu o que eu quis dizer? Mais ou menos, né? Quando você for criar, o teu nível de qualidade tem que ser o seu. Tipo assim, você separaria um tempo do seu dia pra assistir aquele conteúdo? O critério de qualidade tem que ser o seu, aquilo que você mais gosta. Por quê? Porque aí você já tem uma pessoa pelo menos que gostou, olha aí. Não adianta você pensar, vou criar esse conteúdo aqui para determinado público. Não faça isso, isso é uma dica, tá? Não crie o seu canal para o público específico, porque senão você vai ficar dias e dias sem conseguir dormir pensando em como eu vou agradar aquele público. Enquanto, na verdade, todas as pessoas, elas desejam o quê? Ser surpreendidas. Você tem que ter um diferencial. No YouTube, o que acontece? São 1 bilhão de usuários no mundo inteiro, e a cada 1 minuto, 100 horas de vídeos sobem para o YouTube. Então existe uma demanda por conteúdo muito grande, de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, e uma oferta de conteúdo muito grande, de 100 horas por minuto. Então, o que vai te diferenciar? A tua inovação, entende? E para você inovar, você não pode ficar pensando no seu público, será que esse público vai gostar com certeza ou não? Você vai precisar olhar para aquele material e falar assim, ficou bom, então eu vou postar. E é legal ver isso porque um dos baratos da internet e do meio católico também é porque às vezes a gente vive realidade que a gente acha que só a gente que vive, que nós somos exclusivos, assim, ninguém mais pensa como a gente. E na internet é um meio que você consegue encontrar pessoas que têm semelhanças com você que você não acredita que essa pessoa tem a mesma semelhança, sabe? E isso é muito legal. Então, seja original, não crie para um público específico. Isso não é dica de Sara Nery. Isso eu pesquisei, eu vi em várias pessoas de sites, de canais, assim, tops do YouTube falando sobre isso. Então, é sério e faz todo sentido.
Então beleza, você tem que ter o seu equipamentozinho lá. Depois você tem que ter a sua ideia bem formulada e fazer o melhor. Investir e tentar ser, sim, fazer a melhor coisa para Deus. E a terceira coisa é para você ter mesmo esse planejamento, né? Isso que eu tô frisando isso, mas veja bem, na internet muitas coisas viralizam assim, porque aconteceu espontaneamente, mas ou tem outras coisas que elas são feitas para viralizar, elas são feitas para agradar também. Então, quando você for criar o seu canal no YouTube, porque eu tô te motivando a criar o seu canal no YouTube, você precisa pensar em: será que aquilo que eu criei vai atrair alguém? Me atrairia? Beleza, é um ponto. Depois você tem que aproveitar aquela oportunidade ali, porque às vezes você não sabe quem vai estar assistindo. Por exemplo, nesse momento eu não sei quem está me assistindo. Então eu tô tentando aqui fazer o quê? Vender a ideia de que ir pro YouTube é a melhor coisa que você pode fazer para evangelizar, porque no fundo, mais do que qualquer coisa, todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso, todo leigo, todo ateu precisa de um testemunho autêntico de Jesus Cristo. E o YouTube te dá isso porque você está vendo ali em 3D a pessoa, então é a forma que você tem esse contato mais profundo. Então você tem que pensar formas criativas de anunciar o evangelho, para que isso seja um atrativo. E aí você vai ter esse dificultador de criar do zero, porque na verdade nós católicos nós estamos muito pouco inseridos na internet. A gente fica muito mais assim de espectador na nossa inércia do que nos levantamos para dar uma resposta. É claro que o CONACAT, por exemplo, é um movimento em resposta a todas essas realidades. E eu fico muito feliz de verdade de que o Wagner tenha criado esse congresso e assim vai. Essas dicas que eu dei pra vocês agora não são dicas técnicas, né? Mas, até porque eu não sou uma especialista, não sou uma expert nem nada, só que no Bora Partilhar, desde o início, um dos nossos desejos era que pessoas do mundo inteiro de língua portuguesa pudessem enviar os seus próprios testemunhos para o nosso canal. E aí, há pouco tempo atrás, há mais ou menos umas 2 semanas, nós conseguimos viabilizar que isso acontecesse. Então nós criamos uma série de vídeos no YouTube, no nosso canal, no Bora Partilhar, chamado Envie Seu Vídeo, onde a gente dá dicas, eu digo eu e minha irmã, né, no caso, que ela me ajuda muito também, e tem outras pessoas que também me ajudam. Mas aí eu e minha irmã, a gente dá dicas de qualidade, de som, de iluminação, de postura, de entonação, de várias coisas que a gente aprendeu ao longo desses 12 meses de canal, para que as pessoas possam gravar o seu vídeo, enviar pra gente e ter o seu testemunho no Bora Partilhar. Então, assim, se você sentiu interesse de ter essa experiência de produzir um conteúdo para o YouTube, para a internet, produzir conteúdos criativos e diferentes e originais para os jovens, para os adultos, para as crianças católicas, que nós católicos somos muito, assim, carentes de conteúdo, de entretenimento que nos estimule, assim, as virtudes, porque praticamente 99,9% do entretenimento que a gente tem acesso é produzido pelo mundo e para o mundo, para nos enterrar no mundo mesmo, entendeu? Aquela coisa que muito mais nos leva a pecado que nos leva a ser virtuoso. Então nós católicos temos uma carência de conteúdo para nós mesmos. Para onde que a gente vai correr? A gente não sabe, porque se eu quero me divertir, todas as opções elas estimulam o pecado, o prazer, o consumo, e a gente fica como? A gente fica no meio do caminho. E é por isso que dizem que os católicos são caretas, né? Porque a gente rompe com o mundo e não tem pra onde correr. Por que não tem pra onde correr? Porque a gente não tem essa mentalidade ainda de criar conteúdo, de ser uma resposta criativa para o mundo. Mas enfim, se você quiser ter um gosto dessa experiência de evangelizar
assim, dando a cara a tapa no YouTube, pela internet, você pode enviar o seu testemunho para o Bora Partilhar. Então faça essa experiência, grave o seu vídeo, manda pra gente e você vai ver, eu tenho certeza que quando você mandar o seu testemunho e ele for pro ar, você vai ver qual vai ser a repercussão das pessoas. Muitos dizem assim pra mim, Sara, depois que eu gravei, muita gente veio falar comigo, veio me agradecer, veio contar a realidade que estavam vivendo, que não conseguiam se abrir pra ninguém. Muitas coisas Deus já fez através do Bora Partilhar. E assim, teve histórias que Ele permitiu que a gente tivesse conhecimento até para nos motivar nesse projeto, mas eu tenho certeza que 99% das coisas que Deus fez através dos testemunhos na vida de pessoas que eu não conheço, eu nunca vou saber. E isso é algo muito legal na internet, porque daqui a 10 anos vai estar lá os mesmos testemunhos e na próxima geração vai poder ver aquele testemunho e vai falar assim, nossa, Deus é um só, né? Há 10 anos atrás um jovem estava falando disso e eu estou vivendo isso hoje e Deus está me dando esse testemunho como resposta e como consolo e motivação. Então assim, vale a pena investir no YouTube. Bom, o que mais que eu posso falar pra vocês? Eu já falei o porquê que eu criei o Bora Partilhar, o que é, já falei do YouTube. Gente, o YouTube é uma criança de 9 anos, foi criado há 9 anos e já é uma potência. Então toda essa mentalidade de eu não sou mais tão dependente assim da televisão, eu posso também influenciar outras pessoas, eu posso, aqui quando eu digo influenciar, eu tô querendo dizer, eu posso dar uma resposta de amor para a humanidade, eu posso levar a pessoa de Jesus Cristo de uma forma assim mais completa, assim, mais eficaz, é algo muito recente. Então é normal que a gente ainda esteja se adaptando, mas eu tô querendo dizer para vocês, assim, não percamos tempo, porque a gente é bombardeado pelo mundo e o mundo tem sede. A nossa experiência com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa fé em Cristo, não é um direito só nosso. Na verdade, é um dever que a gente tem de comunicar para outras pessoas também. Bom, então eu acho que é isso. Eu quero deixar aqui de sugestão para vocês também 3 canais no YouTube que eu conheci depois que eu criei o Bora Partilhar, que é o canal Vida de Oração, eu vou deixar em algum lugar aqui dessa tela os links, que é o canal Vida de Oração, do Felipe Bezerra, que ele fala sobre testemunhos de oração mesmo, e eu acho super digno que exista um canal inteiro só para isso. Depois tem o canal da Marcela, que é uma mineira de Juiz de Fora, que ela dá formações catequéticas e é muito legal também, que é o Caritas in Veritate 1. E também tem um canal do Anderson Bezerra, que também é um jovem de Brasília, que prega sobre diversos assuntos, dando o seu testemunho também. Então é isso, gente. Eu poderia ainda falar mais muitas coisas mesmo. Eu realmente queria convencer vocês de que não dá pra gente ficar marcando bobeira, não dá pra gente ficar mais atrás das câmeras. A gente precisa aproveitar o nosso tempo, a nossa idade, a nossa juventude e dar de graça aquilo que a gente recebe de graça de Deus diariamente, né? Quanto mais pessoas a gente arrastar para Deus, é o mínimo que a gente está fazendo em gratidão à salvação que Ele nos dá através da cruz. Então é isso, eu não sei se vocês vão gostar ou não sei se eu falei muito ou não, fiquem com Deus. Se quiser falar comigo é só mandar mensagem no Facebook do Bora Partilhar, envie o seu vídeo e bora partilhar. É isso, Shalom!